dia a todos os presentes a este seminário e, na pessoa do secretário Roque, presidente da Undime, eu cumprimento os demais secretários de Educação aqui presentes e as demais autoridades. E gostaria de agradecer também o convite que nos foi feito para participar deste seminário pelo então presidente da Undime, professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz. E para nós é uma satisfação bastante grande poder falar de um programa no qual nós vimos investindo muito da nossa formação, do nosso tempo pessoal, do nosso trabalho, com muitos investimentos públicos, não é? E um programa efetivamente de sucesso. Eu me faço acompanhar neste evento pela professora Vânia Terezinha Luz, que é nossa coordenadora adjunta e pedagógica do programa. A professora Vânia está aqui conosco também. Bem, eu vou me permitir falar de pé, porque eu gosto de uma interação maior com o público, né? Quando a gente fala, é tão bom sentir que as pessoas estão se comunicando conosco também, e como professora também gosto um pouco mais de me movimentar quando converso, não é, sobre um trabalho que é comum a todos nós, trabalho de educação, né? Eu gostaria de que levantasse a mão quais as pessoas neste auditório que já tiveram algum perfil no Pacto, no PENAIC, que já conhecem. Que bom, tem muitas pessoas, né? E isso é bom. Talvez vocês possam até dizer, olha, mas isso eu já sei, né? Na verdade, a gente não tem como pensar só coisas que sejam desconhecidas sobre o programa. Nós temos que resgatar aquilo que é conhecido também para poder mostrar, não é, a sua importância e os efeitos dele na educação, na alfabetização das crianças, não só em Santa Catarina, mas no país como um todo, porque este é efetivamente um programa inédito. Foi, do meu ponto de vista, continua sendo, né? Eu iniciei a minha atividade profissional em 69, como professora da Escola Primária de Aplicação no Instituto de Educação. E, desde esta época, eu já comecei trabalhando com formação de professores. Com a professora Isabel Lins, que era diretora da escola, que ia como convidada para cursos no interior do Estado, eu já acompanhava para trabalhar com formação, proferir palestras, desenvolver atividades. E, em 2012, quando este programa, o Pacto, chegou à universidade, eu já tinha, vejam bem, eu já havia me aposentado em 2006 da universidade, continuo como professora voluntária, e pensei, não é mais hora de eu me envolver com programas de formação. E, ao ler o programa na sua íntegra, pela primeira vez, eu vi, isso é unânime entre todos os educadores das universidades públicas, pelo menos, e de muitas outras com as quais eu convivo, que, efetivamente, um programa de formação continuada. Porque, até então, o que se tinha, e ainda se tem alguns programas, são programas de formação pontual. O formador vai lá, dá o curso, volta e depois ninguém sabe mais o que aconteceu, qual o resultado, não se retoma para se dar novos horizontes, para se apresentar novos horizontes, novas soluções, novas caminhadas. Bem, então, só retomando rapidamente, não é? Está aqui. O pacto, como todos nós sabemos, então, ele tem até no seu nome, né, um pacto, um compromisso que foi assumido em 2012, quando ele foi lançado pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios, de assegurar
que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Por que até os 8 anos de idade? Porque a lei que regulamenta o ensino de 9 anos estabeleceu a organização curricular em ciclos. E a criança, entrando na escola aos 6 anos, ela vai concluir o ciclo de alfabetização aos 8. O programa não diz alfabetizar aos 8. Diz alfabetizado plenamente, estar alfabetizado plenamente, não é simplesmente ler palavras isoladas ou codificar e decodificar, mas estar alfabetizado neste programa tem uma conceituação bem mais ampla, é saber ler, interpretar, comunicar os seus sentimentos, interagir com outras pessoas por meio da escrita. Por isso, até os 8 anos de idade, né? Hoje eu fico triste quando vejo o ministro colocar tem que alfabetizar aos 7. Ninguém disse nunca que tem que alfabetizar aos 5, aos 6, aos 7. Aliás, se pode alfabetizar aos 5, aos 6, aos 7. É possível alfabetizar, desde que essa criança, aliás, se a criança vem de meios em que ela convive com a escrita, com a leitura, com a cultura letrada, ela se alfabetiza aos 4, não é? Então, dizer que agora nós vamos dar às crianças da escola pública as mesmas condições das crianças da escola privada, ótimo, deem as condições. Coloquem muitos livros bons nas escolas, melhorem as estruturas das escolas, propiciem que os professores tenham condições de formações sólidas, não é? Que as atividades nas escolas sejam melhores, proporcionem que as comunidades tenham uma vida cultural mais intensa, porque é disso que as crianças precisam para se alfabetizar mais rapidamente. E não de textos, porque de textos nós temos muitos, de programas nós temos muitos. Dizer que o professor entra na sala de aula e não sabe o que faz, para mim é uma ofensa aos professores, porque os estados têm as suas propostas curriculares, os municípios têm as suas propostas curriculares, o pró-letramento já trouxe os objetivos de cada ano escolar, o pacto traz os direitos de aprendizagem das crianças. Então, os professores sabem, sim. Quer dizer, estamos cansados de discurso, queremos ações efetivas, ações de melhoria, e não ações para preencher a mídia ou para vender apostilados, não é? Em que o professor tem que seguir coisas já pré-prontas, ao invés de se estimular que o professor trabalhe a partir dos conhecimentos, das condições das crianças que chegam às suas escolas. E, a partir dali, poder propiciar um desenvolvimento a essa criança. Então, vejam bem, o pacto diz até o 3º ano, a criança com 8 anos no ensino regular. Meramente ali, para dar um horizonte, não é? Não se diz aos 8. A criança, quanto mais cedo nós pudermos alfabetizá-la, melhor. Claro, nós vivemos no mundo letrado. Cada vez mais se precisa de pessoas que tenham um domínio da língua escrita, cada vez mais. Não é? O futuro aponta para uma necessidade enorme de letramento de todos os cidadãos. Então, quanto mais cedo as crianças se alfabetizarem, melhor, né? Bem, continuando. Para onde que eu aponto? Para cá? Aqui. Quais são os eixos de atuação do pacto? Então, o pacto é um programa mais completo, que não é um programa de formação pontual, né? Ele tem como eixos a formação continuada presencial, de professores alfabetizadores e seus orientadores de estudos e coordenadores. Os materiais didáticos, as obras literárias, as obras de apoio pedagógico, os jogos e as tecnologias educacionais. Que maravilha, maravilhosos foram os livros distribuídos no primeiro ano do pacto, em 2013, aquelas caixas de literatura,
que precisam ser reeditadas, porque os livros é para as crianças usarem, os jogos é para as crianças usarem. Então, esse é um investimento em materiais, efetivamente, de qualidade. Isso que se espera do Ministério, que as escolas sejam supridas por material de qualidade, como foram esses com os quais se trabalhou no Pacto, né? Um material que encantou a todos, as crianças, as escolas, que puderam criar seus cantinhos de leitura, seus cantinhos da matemática, material invejado, digo porque eu conheço, por uma grande maioria de escolas particulares, que não tem esse material com tanta qualidade. Porque é material feito por quem entende de educação, por quem entende de alfabetização, de ensino da língua portuguesa e dos demais componentes curriculares. Avaliações sistemáticas, isso é fundamental, que se monitore o trabalho que a gente faz, né? É preciso monitorar o trabalho para se poder dar passos adiante, para se poder saber onde se está acertando, onde não se está acertando e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E a gestão, controle social e mobilização, o que se vem trabalhando também. É preciso que a gente tenha bons administradores na escola. O SIS-Pacto é um sistema ótimo que leva o professor a ir lá a preencher, não é? A dar respostas, a responder sobre o que está fazendo, a registrar, a documentar e assim por diante. E aí, um programa que efetivamente funcionou de 2013 a 2016, lamentavelmente não crescendo, porque quando ele começa a dar bons resultados, parece que ele incomoda, não é? Aquilo que começa a dar bons resultados e que efetivamente faz com que os professores comecem a ter autonomia no seu trabalho, parece que incomoda, né? Bem, as temáticas nos diferentes anos. Não foi um programa pontual que aconteceu assim, não, de uma base sólida de conhecimentos aos professores e aos gestores. Em 2013, se trabalhou, quando foi implantado o programa, não é? Se trabalhou com ênfase na linguagem. Sim, porque a alfabetização tem por base a língua, todo o ensino. Ninguém aprende matemática, geografia, ciências, física e biologia se não tiver um bom domínio da língua portuguesa, se não souber ler bem e escrever bem. Porque a dificuldade dos alunos em biologia e em física, claro que tem as especificidades das disciplinas, mas é de leitura. Não é? E quando a gente fala de letramento, a gente fala da leitura em ambos os aspectos do conhecimento humano. Né? Então, com ênfase na linguagem, na concepção de alfabetização, na perspectiva do letramento. Não simplesmente para como fazem as apostilas, em que a criança tem que ler barco, escrever barco e não sabe para que serve barco, qual é a função do barco e assim por diante, não é? Na perspectiva de que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, tem que ter sentido na nossa vida. A gente só aprende aquilo que faz sentido. Aquilo que não faz sentido, a gente relega, não é? E a gente não memoriza, porque aprender a dizer é a velha história da Eva viu a uva, né? E daí, o que isso significa na nossa vida? Mas, ao passo que, se eu alfabetizo uma criança, eu até dou um exemplo aqui, que é clássico nas nossas escolas, pelo nome dela, o que significa, porque é importante a pessoa ter um nome e um sobrenome, qual a implicação disso, qual a implicação de eu saber escrever muito bem o meu nome, que Nilceia não tem I, que é diferente de Nilceia quando se escreve com I, que isso traz problemas na hora de um assunto lá de banco, sei lá o que eu queira resolver, um I no meu nome traz problema a mais. Isto é alfabetizar letrando, né? Então, e aí se trabalhou a questão do currículo nos anos iniciais, porque há currículo em todas as escolas. Não, mas venham dizer que os professores não sabem o que fazer, porque não têm definido ainda no país, né, um currículo. A definição dos direitos de aprendizagem, um avanço muito grande que se teve. Direitos de aprendizagem. A que a criança tem direito de aprender? Se ela tem o direito de dominar o sistema de escrita alfabética,
alfabético, eu, professora, tenho que dar as condições para que ela aprenda o sistema de escrita alfabético. Né? O desenvolvimento da leitura e da escrita, a avaliação, como se faz, e o registro da aprendizagem. Um grande avanço do pacto também foi trazer essa questão de que o professor precisa registrar aquilo que o seu aluno vai aprendendo. Ele precisa registrar também aquilo que ele faz, porque é no registro que eu tenho condição de, sobre ele, me debruçar e avaliar aquilo que eu faço. Se está bem feito ou se não está, o que eu preciso mudar. Em 2014, se continuou, não se parou de trabalhar a questão da linguagem. Se continuou com a linguagem, se trazendo a matemática. 2014 foi um ano extremamente rico, porque foi um ano inovador, inclusive para nós das universidades. São 27 universidades públicas que desenvolvem o pacto em todo o país. Por quê? Porque nós fomos para a sala de aula com o professor especialista na língua portuguesa e com o da matemática. E os dois tinham que trabalhar juntos. E nós tivemos que descobrir metodologias para trabalhar juntos. Porque, vejam, não faz mais sentido o professor trabalhar. Agora é aula de português, agora é aula de matemática. Porque os conhecimentos estão aí integrados, não é? Eu saio daqui, ali na frente, eu também vou me deparar com situações de matemática. Se eu vou pegar um táxi, quanto que eu vou pagar, quanto que o taxista tem que me devolver, não é? Ou se eu chamo o Uber, quantos minutos falta, onde é que ele está, quantos quilômetros ele vai percorrer para me levar num determinado local, quanto vai cobrar, e assim por diante. Qual é a placa do carro, para eu ter segurança se eu vou pegar o carro certo, né? Então, questões importantes, até, e principalmente, eu diria até não, principalmente, para desmistificar essa questão de que a matemática é uma coisa difícil e que as crianças não aprendem matemática. E foi um ano extremamente rico, não é, José? O José está me olhando ali, os olhos dele brilham, porque foi um professor que trabalhou conosco, não é? E trabalhou muito bem, está fazendo seu mestrado na UFSC agora. Que a gente foi descobrindo, e os professores foram se descobrindo também, professores de matemática. Eu nunca me esqueço de um depoimento de uma criança, não lembro o município agora, que disse assim: depois que o PNAE chegou na nossa escola, as aulas ficaram bem mais alegres. Porque não precisa de sofrimento, a criança não tem mais que ser massacrada, não é? Se avançou muitíssimo no conhecimento, a sociedade avançou muitíssimo, as tecnologias, e a escola é a mesma, de não sei quantos séculos, desde que teve início no século XII. Um monte de carteira, o professor lá na frente, falando sozinho, e as crianças lá se ocupando, umas com aquilo que o professor pede, e outras totalmente distantes, não é? Bem, então, tivemos o ensino da matemática como foco principal, né? E, novamente, os direitos e objetivos de aprendizagem da matemática, a questão do jogo, não é? Na escola não se joga por jogar. O jogo é prazeroso, mas ele também é educativo. Essa visão, né? Não é jogar por jogar, é jogar para aprender, para desenvolver algumas habilidades. Resolução e validação de problemas, o professor como elaborador e propositor de jogos para favorecer aprendizagens matemáticas. E aí nós tivemos experiências belíssimas, pena que aqui a gente não tem tempo para mostrar, de professores altamente criativos, jogos que desenvolveram jogos com caixinhas de ovos, né? Os jogos com bolinhas, com as massas de modelar que as crianças têm e assim por diante, e com outros papéis. Bem, em 2015, a tônica foi a interdisciplinaridade, ou seja, a gente não tem só conhecimentos específicos, a língua portuguesa ela está em todos, não é? Porque a escola tem este dever, esta função de ensinar aos alunos o conhecimento formalizado, o conhecimento de prestígio que a sociedade produz,
Então, a escola também tem que ensinar conhecimentos específicos de ciências, de geografia, de história, de artes, de música e assim por diante. E isso não pode ser estanque, porque nada na nossa vida acontece de forma estanque, não é? A arte. Que maravilha a gente poder entrar neste auditório e olhar para as suas paredes e ver que tem uma arte aí, não é? Poder aprender a admirar o mundo que está à nossa volta. Então, as coisas são ligadas, não é assim, hoje a aula é de desenho, eu vou dar uma folhinha e cada um vai desenhar. Isso já passou, né? Há muito tempo, né? Porque, cada vez mais, o mundo, a sociedade grafocêntrica, centrada, não é, na linguagem escrita, ela é complexa, não é? A todo momento, nós nos deparamos com uma gama de conhecimentos das mais variadas áreas. E isso é que faz com que, realmente, o mundo evolua, a sociedade cresça. E é nesse aspecto que entra a interdisciplinaridade importante. Eu não trabalho mais conteúdos isolados, eu vou trabalhar esses conteúdos articulados uns aos outros. Eu vou ver a matemática nas artes, na música, não é? Eu vou ver a história nos livros de literatura, eu vou ver a geografia também nos livros de literatura, nos livros de história que eu conto para as crianças, lá também tem conhecimentos de geografia e assim por diante, né? Em 2016, foi muito dolorosa essa passagem no PENAIC, sabe? Porque aí começou a demorar, não tinha, MEC não libera, vai começar. Os cadernos de formação do PENAIC são riquíssimos. Tem críticas? Tem. A gente tem que olhar para os materiais de forma crítica, não é? Isso é que é a dinâmica do conhecimento da educação. Mas os materiais do PENAIC, os cadernos, são extremamente ricos. E nós tínhamos 10 cadernos para trabalhar em 2015. O que aconteceu? Aconteceu que o MEC demorou para liberar, para dizer se ia ter ou não ia ter PENAIC, e começou-se a formação lá em agosto. E aí nós, coordenadores das universidades, que criamos um fórum das universidades que coordenam o pacto, fizemos uma reunião com o Ministério e dissemos, não, 10 cadernos para trabalhar de agosto a novembro é impossível. E nós nos negamos a trabalhar de forma atabalhoada. A gente vai fazer uma formação consistente. Foi uma briga muito grande, muitas discussões, muitas reuniões com, então, o secretário Palácios, porque queria que eu fizesse tudo, e a gente dizia, não, a gente não vai fazer, porque isso não é honesto com o professor, simplesmente chegar e jogar as coisas para ele assim. E aí houve um compromisso, porque lá em 2015 o secretário já queria acabar com o PENAIC. Já era a intenção dele acabar. Não conseguiu acabar por pressão das universidades. E aí a gente fez com que ele assumisse um compromisso de que a formação continuaria em 2016. E aí, em 2016, a gente trabalharia os 5 cadernos restantes, lá os 4, de acordo com o ritmo de cada grupo de formação, né? Que as coisas não são tão estanques também assim em educação. A gente precisa olhar, porque tudo depende dos grupos com os quais a gente trabalha. Bem, aí, em 2016, de novo, o engodo da formação, né? Começa, não aprova, não libera. Nós chegamos a ir na Secretaria de Educação do Estado, quem é que é do Estado aqui, daqui da nossa secretaria, né? A Bernadette, a Dora, chegamos aí com todo o nosso planejamento pronto, com tudo arrumado, e aí o secretário me disse, não podem começar, porque o MEC não liberou. E aí a gente volta para a universidade, assim, levando aquele balde de água fria, trabalhou fevereiro inteiro para organizar tudo, né? E não começou, foi liberar quando? Quem é do pacto aqui? Outubro. Pensem, outubro. Claro, os professores ficam nessa dúvida, tem, não tem, a gente responde.
Aí, outubro, começa, óbvio que aí era uma outra questão, né? Já em agosto, a gente já começou a ter essas notícias. Vai ter a Ana. As crianças precisam ser preparadas para responder as questões da Ana. As crianças não precisam ser preparadas para responder as questões da Ana. As crianças precisam ser preparadas para responder às demandas de letramento da sociedade. Precisam ser preparadas para aprender a ler e escrever bem. Sair-se bem na avaliação da Ana é uma consequência e não uma condição para aquilo que eu vou ensinar ou não. E aí vem a história dos diagnósticos, porque as crianças precisam ter um bom resultado na Ana para o Brasil ficar bem nas estatísticas. Ou então para ridicularizar, porque é o que a mídia faz. Pega os resultados, não entende nada de educação e divulga como se aquilo fosse uma coisa absoluta, livre de qualquer outra interferência ou contexto, né? Lamentavelmente é isso, e a gente sabe... Desculpem, mas eu estou num momento de muita revolta com o que acontece em educação no país, né? Assim, bem, então era assim, era para fazer diagnósticos de cada sala de aula, tudo bem. Aí a gente pega isto tudo que vem, discute no nosso fórum e orienta. Sim, vamos fazer um diagnóstico para saber o que nós ainda podemos fazer neste curto espaço de tempo para que as nossas crianças que estejam com dificuldades de alfabetização sanem as suas dificuldades, tenham sanadas as suas dificuldades, ou pelo menos possam aprender ainda o que a gente ainda pode fazer de melhor para ensinar essas crianças. E foi o que a gente fez, né? Trabalhou na perspectiva desse diagnóstico, não deixando de lado as questões prementes, né, importantes do ensino da língua, da matemática e dos demais componentes curriculares. Bem, acabamos o 2016. Ué? Estou indo para... Ai, desculpem, virei de cabeça para baixo. A empolgação. Então, acabamos 2016, não é, neste mês de março, com um seminário na UFSC de formação, com dados bastante positivos dos nossos municípios. Eu vou mostrar para vocês, embora a gente ainda tenha muitos desafios, né? Vejam só a carga horária, nós começamos com 160 horas, ela acabou em 100, e mesmo assim essas 100 não foram presenciais, lamentavelmente, né? Lamentavelmente, né? Houve um aspecto bastante positivo, que começou a acontecer em 2014, timidamente melhorou em 2016, foi a inclusão dos coordenadores locais, que até então não faziam parte. Houve uma reivindicação, já em 2016 foram incluídos com mais horas, mas precisariam ter sido incluídos há mais tempo e deveriam precisar, aliás, acho que precisam continuar essa formação, né? E também os coordenadores pedagógicos foram incluídos em 2016. Criaram-se coordenadores regionais, porque a rede estadual é muito grande e tinha um coordenador local só. Então, do ponto de vista de gestão, houve uma melhora em 2016, né? O programa melhorou, teve um salto, somente do ponto de vista da gestão. Do ponto de vista da formação, não, porque o espaço de tempo foi bastante curto, né? Bem, os números do pacto em Santa Catarina, isso é bom a gente ter para poder avaliar o trabalho que fizemos, né? E o que a gente quer. Bem, aqui em termos dos perfis, né? Se vocês olharem de 2013 a 2016, com exceção dos perfis de coordenação, tá? Olha, de coordenador ali, de professores e orientadores de estudos, houve um decréscimo. Nós tivemos menos participantes em 2016. Claro que por conta dessa situação de demora
tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, as pessoas acabam se organizando. E quando chega outubro, olha, já estou com a minha vida organizada. E também, em muitos municípios, pela troca de coordenadores, troca coordenador, troca orientador, o professor também troca, né? Não está mais naquela turma, vai para outra, não está mais de primeira a terceira, e assim por diante. Então, isso fez com que houvesse um número decrescente de participantes. Agora, vejam esse dado que é importante. Em Santa Catarina, nós temos, segundo dados da Secretaria, 13.660 alfabetizadores, ou seja, professores no ciclo da alfabetização. Cadastrados no PNAEC em 2015, nós tivemos 7.218. Certificados pelo sistema, ou seja, que frequentaram, tiveram 75% de frequência e foram aprovados, porque há uma avaliação. Os participantes do PNAEC entregam mensalmente relatórios aos seus formadores, dando conta do que fizeram, né? A gente também faz visitas técnicas às escolas e assim por diante. Então, com aprovação, são os que certificados pelo sistema, 5.877. Já houve gente que estava lá, não é, no PNAEC e não foi certificado. Cadastrados em 2016, nós tivemos mais. Tivemos 6.704. Não temos ainda os certificados, porque fizemos o nosso seminário final nos dias 27 e 28 de março, então ainda não deu tempo para fechar a avaliação, para a gente saber desses 6.000, quantos serão certificados. Mas o dado importante é a gente perceber que a gente quase chega apenas a 50% dos professores do ciclo. Então, vejam, a adesão ao pacto não foi uma adesão de 100%, não é? Foi uma adesão de 50%, embora se tenha todos esses aspectos positivos do programa, né? O programa, depois eu vou falar dos aspectos positivos. Bem, agora, desses 50%, esses dados aqui também são bem interessantes. Dos 50%, vejam que as redes municipais têm uma participação bastante intensa, né? Vejam que dos 50% lá, ó, em azul, o total da rede do Estado, e em vermelho, lá o total da rede do Estado no PNAEC. 46% apenas dos professores do Estado participaram do PNAEC, dos 50%. Lá da rede, do total da rede municipal, a gente já tem 98% fizeram o pacto e foram certificados. Então, os municípios que participaram efetivamente do programa, né? As crianças no ciclo de alfabetização, nós vamos ver que o número de professor ali muda, porque, por exemplo, no Estado os professores têm 40 horas, né? E nos municípios já dão aula em mais... muitos não têm 40 horas, têm só 20 horas. Então, há uma variação grande no número de professores. Mas as crianças participaram quase que totalmente, não é? Do pacto. Se bem que nós não temos ainda a informação de todos os municípios. O PNAEC, embora tenha atingido só 50% dos professores do Estado, ele está em todos os municípios. Nós temos 295 municípios, e tem uns municípios que são tão pequenos que eles se cadastram os professores com outro município, né? Eles mesmos não têm o seu registro no PNAEC. Agora, vejam que o dado interessante das crianças do terceiro ano que atingiram o nível 4, né? O nível 4 de alfabetização é o nível pleno, né? As crianças leem, escrevem, dão continuidade a narrativas, são capazes de expressar mensagens, sentimentos, de se comunicar pela escrita. Claro que ainda
com alguns desvios, mas desvios que não atrapalham a comunicação, né? Porque desvios até universitários têm, e nós todos temos. Quem de nós não consulta um dicionário, não pergunta para o outro se a palavra é com S ou com Z, e assim por diante, né? Então, vejam que os resultados são extremamente positivos, né, das crianças que participaram do PENAIC e que tiveram esse desenvolvimento pleno. Nós fizemos um outro dado sobre os que estão alfabetizados e não alfabetizados, o que nos levou a concluir que Santa Catarina pode colocar como meta a universalização da alfabetização. No nosso estado, nós não temos mais que falar atingir um percentual X ou um nível X, não. Temos condições de universalizar a alfabetização. Agora, vejam, se a gente soma isso com os dados da ANA, porque quer queiramos, quer não, as crianças participam da ANA e não é, os dados também do PENAIC têm uma influência aí, não dá para dizer que não. Agora, a ANA pega todas as escolas, pega turmas que não estão no PENAIC e assim por diante. Os resultados da ANA em Santa Catarina são superiores à média no país, não é? Nós somos o estado em que a média maior em habilidades de linguagem, de leitura e de matemática, em primeiro lugar, lá disputando, não é? Com Minas, com o Paraná. E vejam que os dados são extremamente positivos. Então, daí a gente poder afirmar que é um estado que pode trabalhar, que deve trabalhar, que tem condições de trabalhar na perspectiva da universalização da alfabetização. Não se ter mais nenhuma criança que não saiba ler e escrever, nenhuma criança na idade escolar, né? Porque, é claro, aquelas que estão fora da idade escolar não têm essa, digamos, entre aspas, essa obrigação de ler e escrever. Os aspectos positivos do pacto, né? A cadeia de formação definida pelo programa, um coordenador geral, um coordenador adjunto, um coordenador local, um orientador de estudo e uma alfabetização. As coisas vão passando a uma relação, a uma rede que se estabeleceu para uma troca pedagógica, né? A formação pelos pares não é o professor da universidade que vai lá na escola, porque ele tem uma outra visão acadêmica dos conteúdos de formalização mais complexa. Já é o orientador de estudos que vai lá, que traduz, que compreende, que sabe, que conhece a criança e conhece o professor. O PENAIC resgatou o planejamento, coisa que estava totalmente esquecido. É preciso fazer planejamento. A escola tem que planejar, o professor tem que planejar o seu trabalho. Não dá para ir para a sala de aula sem planejamento, né? O trabalho coletivo na escola, se eu tenho 4 turmas de primeiro ano, esses 4 professores têm que conversar. Tem que trabalhar em conjunto. Tem que trabalhar em conjunto com o professor de segundo, de terceiro, tem que conversar. Acabou essa história. Ai, o fulano tinha que trabalhar no segundo, agora eu estou no terceiro, não trabalho porque era do segundo. Não existe mais isso, né? O mundo não tem mais ninguém isolado. Quem fica isolado perde. Fica lá à beira da estrada, não é? É preciso resgatar. E resgatou isso, o trabalho coletivo, né? Porque os professores vinham e apresentavam os seus trabalhos. Porque a metodologia que a gente segue, né? O professor discute os conteúdos, os conhecimentos, prepara, faz o seu planejamento, volta para a escola com o planejamento a ser executado. No seminário seguinte do PENAIC, na formação seguinte, ele traz aquilo que ele fez, ele apresenta para o seu formador e para os colegas, se discute, se diz, olha, aqui poderia ter sido feito desse jeito, aqui foi muito bom. E o outro que está lá ouvindo, que é lá da Escola do Sul, lá da Escola do Norte, diz, ai, mas eu não sabia que podia fazer assim. Ai, mas que bom que eu aprendi mais isso. Ai, na minha escola também dá para fazer isso. Entende? Quanto se aprende no coletivo, né? O aprendizado de metodologias pedagógicas e de gestão, né? Quando se discutiu a consolidação das estratégias pedagógicas do material de formação,
Eu vou apurar um pouquinho, porque já está passando a hora. Não, 11 horas, está no tempo ainda, né? O desenvolvimento de novas estratégias pedagógicas pelos participantes. Gente, nós lançamos uma coleção com 5 livros, com projetos desenvolvidos nas escolas. Vejam que lindos. Eu trouxe aqui, a gente ainda não tem, aliás, dois primeiros livros da coleção já estão quase esgotados. Lançamos no nosso seminário mais 3. Eu trouxe uns 20 kits aqui para sortear, porque a gráfica ainda não nos mandou todos, né? Os livros são maravilhosos, de uma qualidade incrível. O país inteiro quer essa coleção. Quem são os autores? Os nossos alfabetizadores. Lá daquela cidadezinha, na divisa com a Argentina, tem um projeto belíssimo. Vânia, me ajuda a lembrar o nome daquele projeto. Não é Dionísio Cerqueira, José... Hã? Itapiranga. Professor de Itapiranga, aqui do Sul, de todas as regiões, autores. Porque os nossos professores têm o que dizer. É preciso que a gente dê condições e ajude a desenvolver o seu potencial. Ajude, mostre a ele a importância do estudar, porque o professor tem que estudar, o professor tem que ler, o professor tem que discutir. E quando ele se vê estimulado a isso, ele produz. E produziram os nossos professores muitas estratégias pedagógicas de sucesso e belíssimas, de qualidade incrível. A gente tem um rol assim, de universidades querendo o nosso material. Vocês vão ter oportunidade de ver, até peço, se a Luana estiver por aqui, que coloque numa mesinha ali alguns kits para, na saída, vocês poderem ver, né? Ou traz aqui, que eu mostro para o auditório. Não sei se tem alguém que ajuda aqui no trabalho. Não vejo ninguém. Tá. A qualidade do material de formação. A qualidade do material de formação que foi trazida para as nossas formações, o material distribuído pelo MEC, de altíssima qualidade, né? Os jogos, os cadernos, os livros de literatura. É isso que o país precisa, de materiais de qualidade nas escolas, e não de coisas mercadológicas, de apostilamentos, de coisas materiais sem critério. Ainda correu na internet essa semana, acho que é em Teresina, que a Secretaria de Educação assinou um convênio com um instituto que distribui apostilas por aí. Gente, é um horror. Palavras, verbos que sequer existem, estão lá nos livros que a prefeitura pagou caríssimo. Gente, não precisa. Os prefeitos não precisam gastar fortunas com materiais apostilados, não precisam. Os seus municípios dispõem de materiais. As crianças podem trazer, os professores, os materiais que circulam no seu município para alfabetizar, para dar as aulas na internet. Não precisam. Se a gente trabalha na perspectiva do letramento, a criatividade pode funcionar muito a nosso favor, sem esses gastos exorbitantes, e usar o dinheiro para melhorar as condições das escolas, para propiciar que os professores tenham encontros em que eles possam, eles mesmos, crescerem como pessoas, né? E aí poderem ensinar com mais qualidade. As reuniões técnicas realizadas pelo MEC, no início do PENAI, era uma maravilha. As reuniões técnicas, porque a gente ia lá e discutia com os técnicos do MEC como desenvolver o PENAI, as questões metodológicas, quando houve ensino da matemática, como seria bom mostrar para o professor que a matemática pode ser ensinada em todas as disciplinas, os conteúdos curriculares, mas que a gente precisava mostrar isso, não bastava fazer o discurso sobre. Então, botar o professor, o que para nós também foi difícil. Imagina eu chegar na universidade e dizer para o professor que trabalha com metodologia da alfabetização: olha, agora tu vais ter que ir para a sala de aula com o professor da matemática. Eu dar aula junto, como é que é?
E foi um aprendizado riquíssimo, porque um começava e outro dizia, não, mas aqui, olha, dá licença, aqui entra a matemática, tal, outro. Olha, dá licença, aqui entra a língua portuguesa, porque para compreender este problema, a criança tem que fazer essa estratégia de leitura e assim por diante, né? Foi lindo. Então, as reuniões, no começo, foram maravilhosas. Agora, têm sido reuniões de embate, porque a gente defende a continuidade do PNAEC, do pacto, e o MEC recua, né? Impondo um outro modelo de programa que não tem a ver com este que foi desenhado, cujos resultados são maravilhosos. O esforço de todos os perfis para darem conta das suas funções, porque, uma vez envolvidas, as pessoas querem que a coisa dê certo, né? O pagamento da bolsa como um estímulo à participação e à valorização do trabalho docente, sim, porque ninguém foi dispensado das suas atividades. Era um trabalho a mais, né? O professor alfabetizador tinha que ir nos finais de semana, à noite, ir para as formações. Quem fez bem feito? A gente sabe que teve município que meio que não atendeu bem essas recomendações, né? O orientador de estudos, a mesma coisa. Ele tinha que ter um tempo extra para estudar, para ler, para poder dar conta do seu trabalho. Um outro aspecto positivo, a articulação entre as diferentes instâncias públicas de educação, nos estados e no país. No nosso estado aqui foi uma maravilha. Não tinha rede estadual nem rede municipal. Eram os nossos professores alfabetizadores. Quando diziam, mas eu sou da rede... Não importa qual é a sua rede. Importa que você é um alfabetizador de Santa Catarina, que você é um alfabetizador do Brasil. A criança não é de Joinville nem de Sara. A criança é uma cidadã de Santa Catarina, é uma cidadã brasileira. Ela não é da rede A ou B. Claro que, para a estrutura, para poder organizar, não é? Administrativamente, ela está ligada a uma rede para se poder organizar o trabalho, né? Mas não porque ela vai aprender assim, desse jeito, porque ela é do norte ou ela é do sul, né? A articulação com outros programas de educação e formação de professores de âmbito nacional. O PIBI, que ajudou muito, trabalhou bastante com o PNAEC, né? Um outro programa também bastante bom. A aproximação das universidades públicas às escolas. As universidades públicas têm esse compromisso, produzir o conhecimento para a comunidade, né? Mas, às vezes, é difícil chegar. E o PNAEC propiciou isso, que a universidade fosse às escolas, fosse lá em Itapiranga, né? E os professores disseram, a gente não acreditava que a universidade pudesse vir um dia aqui. E assim como eles também vieram, né? Como os professores também tiveram essa rica oportunidade de circular, de sair do seu município para vir para um outro local. O programa se configurou como um encontro de relevância científica. Gente, é incrível como a gente tem professores do PNAEC que hoje estão no mestrado, outros fazendo doutorado, outros fazendo especialização, como isso estimulou a formação dos professores, né? A definição de objetivos importantes para o desenvolvimento da educação no Brasil, os direitos de aprendizagem. Aí é que eu falei para vocês que me dói quando o ministro diz, o atual ministro, que os professores não sabem o que fazer. Gente, não diga isso, né? Os professores deveriam todos se revoltar e, sei lá, fazer o quê, não sei mais o quê nesse país. Mas, assim, estão lá os direitos de aprendizagem, como é que os professores não sabem? Como é que ele, do Ministério, não sabe se isso está definido, os direitos de aprendizagem? Não é? Estão lá. E, a partir dos direitos, eu vou trabalhar os conhecimentos para que a criança adquira conquiste esses direitos como cidadã, não é? A oportunidade de socialização das experiências pedagógicas, isso que eu falei, reunir os professores de diferentes municípios, de diferentes estados, porque a gente também fez seminários nacionais, seminários regionais, a gente fez em Curitiba, levou todos os nossos, todos não, mas assim, representantes dos nossos aqui, projetos aqui desenvolvidos, para mostrar em Curitiba, em outros locais, não é? Então, isso foi extremamente rico para o país como um todo. E a importância do Fórum das Universidades, porque é um fórum que a gente criou
para poder fazer essa conversa com o Ministério, né, para poder garantir qualidade para a formação dos nossos professores. Outros ganhos, né? A formação coordenada por universidades públicas. Gente, isso é um ganho. Quem produz o conhecimento de relevância nesse país? Tem muitas universidades particulares produzindo também. Mas a responsabilidade maior é das universidades públicas, porque elas não... E elas realmente têm produzido, porque elas não visam lucro. A universidade pública não tem que visar lucro, ela tem que promover o desenvolvimento e produzir conhecimento. Então, à medida que a universidade que coordena um programa como um pacto, não se está pensando em ter lucro. O lucro que se está pensando é o melhor desenvolvimento das crianças, o melhor desenvolvimento do país. E isso é uma riqueza bastante grande, né? Os formadores não foram só formadores das universidades, mas tivemos formadores de diferentes redes. Nós temos no nosso grupo formador lá do Oeste, da UNOESC, de universidades particulares também, mas que se reúnem com uma diretriz, porque a gente também tem no pacto, e não só em Santa Catarina, no Brasil como um todo, a formação dos formadores, para que haja uma unidade de ação, para que haja uma diretriz, não é? E o desenvolvimento possa acontecer. O acompanhamento em loco do trabalho do professor, uma interlocução constante. Então, os orientadores de estudos, eles têm que ir à escola para acompanhar o trabalho dos seus alfabetizadores, assim como o formador vai acompanhar o dos seus orientadores, assim como nós, da coordenação, também acompanhamos o trabalho desse formador, né? Temos os supervisores para fazer isso. O acesso à tecnologia da informação, né? Os municípios tiveram, de algum modo, né, que disponibilizar redes informatizadas aos professores, e a internet se mostrou indispensável, né? Eu lembro que, no primeiro ano do pacto, a gente ficava quase louca, eu ficava quase louca, e a professora Vânia também, porque era assim, os professores, todos os 6.000, tinham uma senha. Como a grande maioria não estava acostumada ainda a trabalhar com sistemas informatizados, esta senha travava toda hora. E quem tinha que desbloquear éramos nós. Então, era assim, era de passar dias inteiros desbloqueando senha. Gente, isso não acontece mais. Já se pede muito... Antes, a primeira vez que se pediu para postar o cantinho de leitura lá no CIMEC, no CISPACTO, foi uma loucura, porque ninguém sabia como postar, como fazer. Hoje todo mundo já faz, já circula na internet. Que ganho, né? Professor que a gente via, tinha medo do computador, né? Hoje ele vai lá na sua secretaria, se ele não tem, já faz. Ainda tem gente que as coisas também não acontecem assim, né? Por osmose. Ainda tem gente que tem alguma dificuldade. Mas já se caminhou muito, graças ao programa, né? E a formação de formadores para as redes públicas de ensino, que este é o grande ganho do pacto. Eu tenho dito, gente, ainda que o pacto não continue, as redes têm formadores, não é? Porque o que o programa fez também foi formar formadores para as redes. Porque os orientadores de estudos que ficaram 4 anos conosco, eles têm condições de continuar a formação nos seus municípios, né? Os desafios, né? A gente tem grandes desafios, como eu mostrei para vocês, né? A formação atingir todos os professores, todos, não pode ser só 50%, né? A gente sabe também que há uma acomodação por parte de muitos professores. Muitos não querem, mas cabe aos gestores chamar a responsabilidade. Olha, você é professor porque você quer. Ninguém é obrigado a ser aquilo que não quer. Então, se você é professor, você assumiu essa função, você tem responsabilidades. Se não quer assumir a sua responsabilidade, então saia do magistério. Eu acho que a gente não está mais em tempo de ficar, coitadinho. Não. Tem 1000 outras coisas para fazer na vida, não é? Quer ser professor? Seja um professor responsável. Ou então, saia, vá procurar outra profissão, né? Não tem mais tempo para ficar discutindo, né? Eu acho que a gente tem que chamar a responsabilidade. A gente vive uma crise ética, moral e de falta de responsabilidade, porque a gente não leva as pessoas a assumirem a responsabilidade, né?
Isso nós falamos, eu, a professora Vânia, os nossos coordenadores e supervisores. Ah, mas é 8 horas, a gente pode chegar às 9. Não, é às 8 às 8. São 8 horas no dia? 8 horas no dia. O tempo não é nosso, o tempo é público, estamos sendo pagos para isso. Então, não tem essa de a gente chega às 9, chega às 10, não é? A gente precisa, gente, a gente só vai vencer essa crise moral, ética, de responsabilidade, se a gente começar no nosso pequeno núcleo. E o nosso pequeno núcleo é a nossa escola, a nossa sala de aula, a nossa secretaria, não é? O nosso município e assim por diante, o nosso bairro e assim por diante. Exigir responsabilidade ética e moral das pessoas, né? A continuidade, então, os entes governamentais cumprirem com o estabelecido no pacto. Isso foi uma dificuldade, porque muitos prefeitos assumiram, lá assinaram o pacto, que se responsabilizavam, né? Que cumpriam com o deslocamento dos professores e as condições de trabalho, e na hora, não dá, foi uma dificuldade. A gente teve muitos professores que vieram ao nosso seminário pagando do seu próprio bolso. Isso não é correto. Ah, mas não fui eu que assinei o pacto. Não, você não. Porque quando você é prefeito e assina um documento, é o seu município, não é você. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a instituição que ele representa, que ele assume. Então, não foi você que assinou o pacto, o seu município assinou o pacto. Você representa, porque o município, evidentemente, não assina, não é a pessoa que o representa. São sistemas simbólicos, não é? E a gente vive numa sociedade que funciona por meio de sistemas simbólicos de representação. Então, é assim que funciona, né? Então, é uma coisa meio complicada no país, né? Ah, não, mas quem assinou foi o prefeito anterior, então eu não cumpro porque foi o outro que assinou. Espera lá, assinou pelo seu município. Naquele momento, ele respondeu pelo município. Então, o município continua, né? Mas aí, cada governo que muda, é o que está acontecendo agora, quer fazer tudo novo, esquecendo que ele está num país em que tem uma história, que as coisas funcionam numa sequência, que é um processo, e assim por diante. Um outro desafio é a continuidade da formação na perspectiva da interdisciplinaridade e da inclusão, não é? A gente continuar trabalhando nessa perspectiva do letramento, não numa perspectiva de, tudo bem, não, as crianças têm que aprender a decodificar, então eu vou, desde que ela saiba reconhecer as letras e está bem. Não, não é isso. Ela tem que aprender a ler, sim, mas ela tem que aprender a ler e saber o que ela está lendo e para que serve aquilo que ela está lendo. E, se ela não sabe, para ela procurar onde ela vai encontrar aquele conhecimento, né? A inclusão também, porque ainda a gente tem muitos problemas de inclusão em todos os municípios, né? O intercâmbio, a integração recíproca entre os diferentes componentes curriculares, disciplinas e conhecimentos. Bem, um outro ganho, a continuidade da formação para que os professores possam, né, pela reflexão da sua prática, refletir sobre a sua prática e, a partir dessa reflexão, discutir com seus pares na escola, não é? E mobilizar os seus saberes e mudar as suas atitudes. Ninguém muda de atitude, gente, se não reflete sobre ela. A gente só muda quando a gente reflete sobre aquilo que a gente faz. E a gente toma consciência do porquê a gente faz aquilo que a gente faz. Quando a gente toma consciência do porquê a gente faz aquilo que a gente faz, quais são as consequências daquilo que eu faço, consequências boas ou não, é que eu vou mudar. É que eu vou entender a razão pela qual eu preciso mudar. Caso contrário, a gente não muda, né? A gente continua fazendo as mesmas coisas. Fortalecer a escola como locus de formação, né? As reuniões na escola têm que ser reuniões de formação, e não reunião para ficar discutindo, sabe, coisas que são administrativas, que o secretário pode fazer sozinho, o diretor, né? As reuniões da escola têm que ser reuniões de formação. Que projetos se foram desenvolvidos na escola esta semana? O que deu certo? O que não deu certo? Por que deu certo? Por que não deu certo? O que nós vamos fazer na próxima semana para avançar?
e não ficar discutindo se eu reprovo, se eu não reprovo o aluno e assim por diante, né? Consolidar o pacto como um programa de Estado, uma política pública e não de governo, que, lamentavelmente, é assim que ele está sendo compreendido, que a gente espera que a gente ainda consiga reverter. E aí, para a universidade, para as universidades como um todo, o pacto deu uma grande chamada. Dizer, olha, as universidades precisam pensar os cursos de pedagogia e as licenciaturas, né? E o PNAE provocou esse debate e muitas universidades já estão mudando os seus currículos, estão discutindo os currículos dos cursos de licenciatura e pedagogia. Como responder aos desafios que se apresentam? Bem, o que se propõe a formação continuada dos alfabetizadores para 2017? Nós pedimos aos nossos coordenadores locais e orientadores de estudos que fizessem essa discussão e que levassem aos novos secretários de educação. Não sei, alguns a gente sabe que levou, mas a gente ainda não tem esse levantamento, se levaram ou não. Da nossa parte, o que nós estamos propondo? O Ministério já apresentou e apresentou aqui para vocês um outro desenho de pacto, não é? Pelo menos é a notícia que eu tenho, não foi? É. Um desenho de pacto que exclui as universidades, totalmente. Né? Hein? Não, mas não foi apresentado aqui? Tá. Então, é um desenho de pacto que passa para o Estado toda a coordenação do programa. E o Estado vai escolher quem serão os seus parceiros na formação, se universidades, se institutos, quem ele quiser. E também vai escolher quem serão os seus formadores, certo? As universidades estão excluídas. Da nossa parte, a gente não tem do MEC, eu acho que isso é um desrespeito às universidades, nenhuma comunicação a respeito de nada. Nós sabemos disso porque, no nosso seminário, nós também tivemos uma representante do MEC que apresentou este desenho. Porque as nossas outras co-irmãs universidades também fizeram seus seminários e houve alguém do MEC que foi lá para dar este recado. Como eu soube que aqui também veio uma pessoa que mais ou menos desenhou isso, né? Mas, por enquanto, eu liguei ao MEC, falei com a pessoa com quem é o nosso contato lá, e disse, não, o que a gente tem é este desenho, que a secretária já apresentou, a Carmen, né? Mas a gente não tem nada ainda, não se fez nenhum lançamento, não se fez nada, porque, de certo, vai ter um lançamento com um monte de autoridade, essas coisas que vocês já sabem. Né, totalmente dispensáveis, porque esse dinheiro poderia ir para as escolas e não para fazer essa coisa de propaganda. Né? Mas o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte, nós temos os recursos de 2016, eles chegaram muito depois da gente já ter começado a formação em 2016. Tá? Então, nós fizemos a formação em 2016 com o apoio da universidade e com o apoio do Estado, né? E com umas sobrinhas que a gente tinha lá, como é que a gente usa o termo? Com gestos que a gente tinha, com saldo que a gente tinha. Então, nós fizemos um documento ao MEC, um processo, pedindo para utilizar esse recurso, e a nossa justificativa foi concluir a formação de 2016, que foi apressada e que não nos permitiu trabalhar os cadernos, os 5 que faltavam lá, e nem o material que a gente produziu. Então, a gente está pedindo ao MEC, fez um aditivo de prazo, é assim que a gente chama, né? Eu não sou muito dada essas questões, é assim, sim. Aditivo de prazo. A gente fez um aditivo de prazo ao MEC, pedindo para utilizar esses recursos até abril, porque o pacto era até abril, né? Ele fecha agora, na verdade, o sistema é 30 de abril. A gente tem para concluir os relatórios. Até abril de 2018, e aí nós nos propomos,
se o MEC autorizar, nos liberar esse aditivo de prazo, a continuar a formação, continuando esses seminários com os coordenadores locais e os orientadores de estudos e assim por diante. A gente já sabe que não tem bolsa para alfabetizadores, né? Mas aí, a gente tendo essa resposta do MEC, nós vamos chamar o nosso coordenador estadual, que é a Patrícia, a Undime é a Luana, que representa, né? Para fazer uma reunião do comitê, porque tem um comitê estadual, para verificar se os prefeitos se comprometem em possibilitar que os professores participem, né? Fazerem a sua parte, para a gente poder, então, pelo menos concluir a formação, já que esse recurso existe, né? Essa é a nossa proposta para a continuidade agora em 2017, que a gente não pode garantir, porque nós dependemos dessa aprovação, e ontem ainda liguei para o MEC, não tem nada aprovado ainda, né? Esse aditivo de prazo. Porque, se isso não for aprovado, a universidade tem que devolver esse recurso para o Ministério, né, o que ela recebeu. A gente não tem acesso aos recursos, é via universidade. Tá? E ainda, não é? Essa é uma outra questão para se pensar. O que se propõe a formação continuada dos professores dos 4º e dos 5º anos, porque as crianças que estavam lá, começaram o pacto lá em 2013, já estão no 6º ano, né? Já passaram. E alguns municípios, eu acho que é Criciúma, né? Se tem alguém aqui, outros, Blumenau, que, por conta deles, já continuaram, já estão fazendo essa formação com os professores do 4º e do 5º ano. Porque, senão, é uma quebra muito grande. As crianças vêm num ritmo, numa metodologia muito mais avançada, e é preciso que o professor de 4º e 5º ano prossiga, né, com esse trabalho. Tá? Então, esse é o desafio que fica para os municípios, porque, da nossa parte, a gente não tem, neste momento, o que apresentar. O que a gente pode apresentar é isso. Uma vez o MEC aprovando esse aditivo de prazo, a gente ainda faz mais um ano de formação do PENAIC. Tá, gente? E, para concluir, não é, eu trago duas assertivas, duas frases de Paulo Freire, que dizem muito bem o que a gente compreende, né? E o que precisa ser feito. Alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a sua palavra, criadora de cultura. Não é meramente saber codificar ou decodificar ou ler um texto, ler maravilhosamente bem, mas não compreender nada. Escrever as palavras corretamente, mas não saber o que escreve e não saber se comunicar pela escrita, né? É a habilidade de aprender a ler o mundo, é a habilidade de continuar aprendendo e é a chave da porta do conhecimento. Quem se alfabetiza bem não tem dificuldades no restante da sua vida acadêmica. Quando a gente pega um aluno na universidade que não sabe ler, não compreende nada, que tem muitas dificuldades, foi pessimamente alfabetizado. Se a gente for olhar a história daquele aluno, daquela criança, a gente pega numa 8ª série e vai olhar, quem não se alfabetiza bem, ele vai carregando aquelas dificuldades ao longo de toda a sua trajetória escolar. Gente, agradeço muitíssimo a atenção de vocês, né? Desculpa se me empolguei muito em alguns momentos, né? Mas é que a gente tem uma estrada longa, né? Na educação, na formação de professores, e o que a gente quer ver são os nossos professores trabalhando felizes e, efetivamente, alfabetizando, ensinando, garantindo às crianças o direito que elas têm de acesso ao conhecimento que a humanidade produz, do acesso à leitura e à escrita. Obrigada.